Paz do Senhor, meus queridos, como vocês estão? Dei uma pausa aqui no meu trabalho, porque estava aqui meditando numa palavra hoje de manhã e tive no meu coração vontade de compartilhar com vocês, né? E eu espero que a gente consiga sempre compartilhar alguma coisa. Eu acredito que nos comunicando que a gente vai conseguir ir adiante e conquistar tudo aquilo que Deus já nos deu. Assim como ele disse para Josué, né? Para Josué não temer, mas conquistar. Entrar na terra e conquistá-la porque o Senhor já havia dado. Ou seja, Josué também tem a parte dele, né? Mesmo que Deus já tivesse dado a terra. Deus já nos deu uma terra, já nos deu algo para a gente conquistar. E nós precisamos ir até lá para conquistar, amém? Estou arrumando aqui a câmera para poder transmitir bonitinho para vocês. Eu quero compartilhar com vocês hoje que Deus ministrou no meu coração. Se vocês acompanharam, né? Ou acompanham a rede social, eu estava lendo hoje 2 Pedro. E 2 Pedro, no capítulo 1, versículos... do versículo 1 em diante, né? É interessante essa meditação. E eu vou ler para vocês, por favor, me acompanhem. Diz assim, ó: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que receberam conosco a preciosa fé, através da justiça de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas por meio do conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Conforme o seu divino poder, Deus-nos todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude, pelas quais nos são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que através destas possais ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo através da concupiscência. E além disto, com toda diligência acrescentai virtude à vossa fé, e a virtude conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a gentileza fraternal, e a gentileza fraternal a caridade. Porque se em vós houver estas coisas, e com abundância, eles não vos deixarão estéreis nem infrutíferos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, aquele que não tem essas coisas é cego, e não consegue enxergar ao longe, e esqueceu-se de que foi purificado dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar o vosso chamado e eleição, porque se fizerdes essas coisas, jamais caireis. Porque assim uma entrada vos será amplamente ministrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, não serei negligente em lembrar-vos a respeito dessas coisas, embora as saibais e estejais estabelecidos na presente verdade. Até aqui tá bom. Quero compartilhar com vocês um pensamento aqui, que na verdade assim, eu estava meditando, que quando eu medito na palavra, eu vou lendo, né, de forma programada, os livros. Eu estou em 2 Pedro, e essa passagem me chamou a atenção quando eu li exatamente aqui, falando assim, ó: portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar o vosso chamado e eleição. Chamado e eleição. Porque se vocês fizerem essas coisas, jamais caireis. Ó, que afirmação poderosa. Quem aqui que gostaria de cair? Ninguém, todo mundo vai falar, né, que não quer cair, não é verdade? Mas como fazer para não cair, que é a pergunta principal, concorda comigo? E aqui está falando que se fizerem essas coisas, jamais caireis. Esse jamais caireis me chamou a atenção, então eu vou continuar lendo. Aí ele fala assim, ó: porque assim uma entrada vos será amplamente ministrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em uma outra versão, está dizendo assim: porque assim, né, uma porta se abrirá amplamente no reino de Deus, né, para vocês entrarem. Aí eu falei, uma coisa é a porta se abrir, outra coisa é a porta se abrir amplamente, concorda? Então essas duas coisas me chamaram a atenção, e aí eu comecei a meditar sobre isso. Só que eu comecei a meditar a partir do versículo 2, e eu vou compartilhar com vocês aqui, ó. Versículo 2 fala assim, ó: graça e paz vos sejam multiplicadas. Quem aqui que gostaria que a graça e a paz de Deus se multiplicassem nas suas vidas? E está dizendo assim, ó: por meio do
conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus. Ou seja, aqui está dizendo que a graça e a paz se multiplicam por meio do conhecimento de Deus e de Jesus, ok? E olha só, vou falar para você o que eu escrevi aqui. Eu escrevi algumas coisas, tenho meu caderninho aqui. Diz assim, ó: o conhecimento da palavra só é válido se multiplicar em nós a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós conhecemos a palavra, mas a palavra não gera nada em nós. Isso não adianta nada. Se a palavra de Deus não gerar em nós graça e paz, é religiosidade. E a religiosidade nada mais é do que você conhecer, mas não praticar. E aí não gera fruto nenhum. Se a sua vida cristã ela não gera fruto nenhum, então você está sendo uma pessoa religiosa. E Deus não nos chamou para ser religiosos. Deus nos chamou para gerar paz e graça. Não é verdade? Então, todo conhecimento não praticado gera religiosidade. O que é a religiosidade, mais uma vez? É o conhecimento que eu não pratico. Eu posso até colocar uma capa de cristão, mas se essa capa não serve para nada, eu sou um religioso. Começa daí a nossa meditação, certo? Parece um pouco pesada, mas na verdade, toda meditação te leva à verdade e purifica o teu coração. O objetivo é esse, certo? E aí ele continua falando aqui, ó, né, a respeito do que a gente estava explicando. Como fazer para não cair, né? E ele fala assim, ó, conforme o seu divino poder, ou seja, conforme o poder de Deus, ele nos deu todas as coisas que dizem respeito à vida e piedade. Você viu? O que ele nos deu com o que diz respeito à vida e à piedade? O poder dele diz respeito à vida e piedade. E não em demonstrações para angariar alguma coisa para si. Certo? Então vamos lá. O que Deus estava falando comigo é o seguinte, ó. Ter ou saber o chamado não basta. Firmar a eleição e o chamado é o que não nos deixa cair. O que é eleição? A eleição é a salvação. Nós somos eleitos na salvação, ok? E o chamado que ele está falando aqui é a missão que ele nos deu. Então ele está dizendo aqui, ó, que quando nós estamos firmados no chamado e na eleição, ou eleição ou chamado, que seria salvação e missão, nós não caímos. Por que que muitas vezes nós batemos na tecla da salvação e do propósito, que é a missão de Deus para nós? Porque são essas duas coisas que vão nos fazer permanecer no caminho de Deus, certo? Isso também nos dará segurança em entrar no reino de Deus, porque aqui diz que assim uma entrada vos será amplamente ministrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu falei, uma coisa é uma porta se abrir, outra coisa é uma porta que se abre, né, de forma grande, ampla, certo? E a gente pode interpretar isso de várias maneiras. A gente pode interpretar isso como a nossa salvação em Cristo, né? E inclusive colhendo todas os galardões, as recompensas no céu, ok? Mas aqui está dizendo que a nossa salvação e o nosso chamado vai ministrar por nós uma porta ampla no reino de Deus, certo? Então isso nos dá segurança no reino de Deus também. Tudo isso, porém, está sujeito a um processo, ok? Todo processo, para ser eficaz, precisa de diligência. Vamos lá, aqui está dizendo assim, ó, no versículo 5, e além disso, com toda a diligência, acrescente virtude à vossa fé. Ó, começa o processo aqui, virtude à vossa fé. Não adianta ter fé e não ter obras. Virtude o que é? Dons, coisas boas. Então acrescente virtude, tenha fé e tenha também obras boas. E a virtude, o conhecimento, certo? Isso aqui é importante, porque não adianta você só ter virtudes e não ter conhecimento. E ao conhecimento, a temperança. A Bíblia fala assim que o muito saber é cansaço, é enfado da carne. E a temperança, paciência. E a paciência, piedade. E a piedade, gentileza fraternal. E a gentileza fraternal, a caridade, que é o amor. Ok? Ou seja, esse processo, o fruto dele é o amor. Certo? Então, começa com a diligência
de seguir o processo. Então veja bem, o que eu estou querendo dizer? Se a gente não entra no processo e a gente é diligente no processo, nós nunca vamos firmar a nossa salvação e o nosso chamado. E por isso que muitas pessoas desistem. Por causa que elas não entram no processo. Elas querem ficar firmes na salvação, elas querem ser diligentes e cumpridores do chamado, mas não entram no processo para que isso aconteça. Tá entendendo? Então, tipo assim, o processo começa ali, ó, quando a gente começa a aplicar a diligência, né? Então começa a acrescentar virtude à vossa fé, certo? E a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, temperança paciência, paciência piedade, piedade gentileza, gentileza caridade. Quando a gente fala que ama, na verdade a gente está num processo de amar. E quando a gente consegue ficar diligente, firme nesse processo, nós também conseguimos firmar a nossa salvação e o nosso chamado. E fazendo assim não caímos, certo? Então, todo o processo para ser eficaz precisa de diligência. Sendo diligentes quanto ao processo, o resultado final é o amor. E aqui na minha Bíblia fala sobre a caridade. Porque quando a gente fala de amor, né, a língua portuguesa, infelizmente, ela é muito limitada. Agora, quando a gente entende melhor sobre o amor na caridade, o que é a caridade? É você entregar, é você abrir mão de coisas por causa de algo maior, é você servir, não é verdade? Então a caridade que é o fruto disso tudo. E quando você chega nessa da caridade, aí sim nós começamos a entender e afirmar o nosso chamado. Porque veja bem, chamado sem você exercitar o amor não é chamado. Chamado tem a ver com pessoas. Chamado não tem a ver com você fazer coisas sozinho. Chamado não tem a ver de você se trancar num quarto ou você estar dentro de uma igreja e não fazer nada pelo próximo. Chamado tem a ver com caridade, tem a ver com amor. Amém? Então, aí ele continua. Porque se em vós houver estas coisas e com abundância, eles não vos deixarão estéreis nem infrutíferos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Então aqui tem uma promessa que se nós tivermos o fruto desse processo em abundância, se a gente for diligente no processo, nós não ficaremos sem fruto, nós não ficaremos sem resultados, nós não ficaremos sem algo consistente na nossa vida. Vocês estão me entendendo? Por que muitas vezes nós nos sentimos infrutíferos ou não estamos gerando os frutos que deveríamos gerar? Porque não estamos sendo fiéis ao processo, então não está gerando nada. Toda árvore para dar frutos, antes de ela dar frutos, ela entra no processo. A árvore ela começa pequenininha, como uma semente, depois da semente um ramo. E depois do ramo ela vai adquirindo força, vai firmando as suas raízes até que ela gere o fruto. Agora imagine se a árvore desiste no meio do processo. Ela não vai gerar nada. Ela talvez vai ser uma pequena árvore, né? Pode até ter folhas, mas nunca terá frutos. Deus não quer que você seja uma árvore com folhas sem frutos. Lembra da parábola da figueira, né? Da história da figueira, onde Jesus foi procurar nela frutos e não encontrou? Pois bem, Jesus, ele não quer que sejamos assim. Ele quer que nós tenhamos muito mais do que folhas. Ele quer que tenhamos frutos, ok? Para ser assim, nós precisamos ser diligentes no processo que Deus nos dá. Esse ano novo é um ano de novos processos em nossas vidas. Talvez alguns processos vão ser parecidos com o anterior, porque muitas vezes deixamos de lado os processos que precisávamos passar, mas tem muitos processos novos que Deus está começando. E você precisa permitir que Deus cumpra isso, que Ele faça isso e você seja diligente no processo, ok? Então ele fala, ó, porém, aquele que não tem essas coisas, olha que coisa séria aqui, ó, é cego. Quem não tem essas coisas é cego e não consegue enxergar ao longe e esqueceu-se de que foi purificado dos seus antigos pecados. Olha que coisa forte aqui, ó. Ele está falando assim, ó, que quem não tem essas coisas é cego. Por que é cego? Ele diz cego porque não consegue enxergar ao longe. Enxergar ao longe é você ter uma cosmovisão, é você ter uma perspectiva do seu chamado e do propósito de vida que você tem. Uma pessoa que não tem propósito de vida, não tem perspectiva, não tem longitude da sua visão, ela não alcança nada, ela vive por viver. E eu não sei vocês, mas eu não consigo viver por viver mais. Eu não consigo mais viver sem ter um propósito, sem ter uma meta, um objetivo de vida, né? Um chamado de Deus. E todo cristão deveria ser assim. Todo cristão deveria compreender claramente o seu chamado.
Ele diz aqui, ó, quem não tem essas coisas, que coisas que é? Todas essas que eu citei a respeito do processo. Por quê? Porque quem não aceita o processo, é porque não tem aonde chegar. Só que Deus nos deu uma missão. Amém? Se Deus nos deu uma missão, um chamado de vida, e nós não aceitamos ele, então ele está dizendo que nós somos como cegos. Talvez você vive uma cegueira. Talvez você vive uma vida cristã infrutífera sem viver processos nenhum, porque você não entendeu ou não quer chegar em algum lugar. E dessa maneira, não tem como gerar frutos. Então ele fala que a gente é como cego, que não consegue enxergar longe, e esqueceu-se de que foi purificado dos seus antigos pecados. Ou seja, muitas vezes nós estamos vivendo do mesmo jeito antes de Cristo, estando em Cristo. Se esqueceu, sabe do quê? Do porquê que Jesus te perdoou. Por que que ele te salvou? Por que que uma pessoa não consegue ficar firme? Porque ela esqueceu do porquê que Jesus a salvou. Por que que muitas vezes, no meio do calor das lutas da vida, a gente abandona Cristo? Porque esquecemos do porquê que ele nos perdoou. Você sabe por que que Jesus te perdoou? Jesus te perdoou por um propósito. Jesus te perdoou por não só para você ser salvo, principalmente para você ser salvo, mas dentro do pacote da salvação tem o chamado. Por isso que ele fala que vai ficar firme aquele que se firmar no chamado e na eleição e no chamado. Por isso que você precisa entender, entrar no processo para ficar firme na eleição e no chamado. Muitas vezes pessoas, eu costumo ouvir algumas pregações, algumas pessoas falando assim, que ser salvo é uma decisão, ser salvo é um advento sobrenatural, ser salvo é quando você cai na convicção do pecado. Sim, tudo isso é também ser salvo. Mas principalmente ser salvo é você andar no caminho da salvação, que tem a ver com o chamado, que tem a ver com a missão que você tem na terra. Isso é firmar a sua salvação. Então, ele continua falando, entrando nessa parte, para procurarmos diligentemente firmar o nosso chamado e eleição. Porque se fizer isso, jamais cairemos. Mais uma vez eu pergunto, você quer cair? E você vai responder, claro que não, Toshio. Claro que não, Toshio, eu não quero cair. A questão é, agora você sabe como não cair. Você vai permitir que mesmo assim você caia? Então não permita. Se firme na sua eleição e no seu chamado. De que maneira? Entrando nos processos. Foi essa meditação que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu sei que é um pouquinho longo esse vídeo, mas eu gostaria que você meditasse junto. E é claro que talvez você tenha visto mais coisas aqui que eu não vi, né? Eu vi bastante coisa, na verdade eu só peguei essa parte para poder compartilhar com vocês, certo? Agora você também medite no seu coração, na sua vida, a respeito disso e aplique, tá bom? Um abração, Deus abençoe. Espero em breve estar aqui de novo compartilhando uma palavra com você. Até mais.